Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 4 de junho de 2025, sim, já estamos em junho, agora são 8 horas e 21 minutos, eu não costumo falar da hora, para que tanto faz, né, porque afinal eu não tenho a menor ideia de quando cada um acaba ouvindo cada episódio, mas é que eu quero fazer aqui um pequeno paralelo, fazer aqui uma comparação que eu acho que pode ser bastante interessante para a gente ter um pouco de noção de escala, um pouco de noção de importância, ou um pouco de noção de desimportância. Vamos pensar no nosso planeta, certo? Certo. Esse planeta, pelo que a gente sabe até agora, surgiu quando? Mais ou menos 4 bilhões e meio de anos atrás, 4 bilhões 540, sei lá, o número é mais ou menos esse, tá bom? 4 bilhões e meio. Então vamos imaginar toda essa idade do planeta condensada, comprimida, zipada, exprimida em 24 horas. Né? Se o planeta inteiro, né, se a vida desse planeta fosse contada como se fosse uma jornada de um dia só, em que pé a gente estaria às 8 horas e 22 minutos? Na verdade, não é um momento muito interessante, não tem nada acontecendo. Se eu quisesse, né, contar aqui as coisas mais momentosas, eu teria que voltar logo para o comecinho. Tá, meia-noite o planeta se formou, ok? Sistema solar, né, os mundos rochosos ali se condensando, os gasosos, meio confuso ali no começo. Tão confuso que assim que a Terra se formou, mais ou menos 10, 15 minutos depois, logo depois, né, nem deu tempo. O que acontece é que um outro corpo celeste que tinha acabado de se formar também, a gente deu o nome de Theia, aliás, essa é a melhor hipótese atual para a formação da Lua, um outro corpo celeste meio desgarrado, que não sabia muito bem seu lugar no universo, resolveu acertar a gente na testa. Então ele bate na Terra de raspão, ele se desintegra. É uma confusão danada e disso emerge a nossa Lua. Então veja, 10, 15 minutos depois o planeta já estava apanhando, mas a gente ganhou a Lua, que a gente sabe, né, quem ouve o Radinho há bastante tempo sabe o quanto a Lua acaba sendo importante para o surgimento da vida, para a ecologia, assim vai. Né? Não estamos falando aqui de astrologia, não, estamos falando aqui de uma série de uma combinação de fatores que vai tornar esse planeta especialmente propício, né, ao desenvolvimento da vida que a gente está mandando para o buraco. Mas vamos lá. Então, 10, 15 minutos depois, bum, a Lua bateu. Naquele momento, a Terra era irreconhecível. Né? Não era essa joia, essa caixinha de joias azul, né, com nuvens, com oceano. Cara, era o caos. Né? Você não tinha oxigênio na atmosfera, era metano. Um show de horror, mas mais ou menos 4 horas atrás, ou 4 horas e meia atrás, de madrugada, Renezinho estava dormindo, umas 4 da manhã mais ou menos, lá nas profundezas do oceano, nas chaminés vulcânicas das profundezas, surgem as primeiras formas, ou a primeira forma de vida. Surge 4 horas da manhã, tá bom? Bom, se já são 8 e tanto, e aí, o que aconteceu? Não muito. As coisas, será, os continentes vão se mexendo de lá para cá, mas não acontece muita coisa. A gente vai ter que esperar mais ou menos até, deixa eu ver aqui, mais ou menos até um pouco antes da hora do almoço, lá pelas 11 horas da manhã, né, o que acontece é que essas formas de vida que estavam lá nas profundezas, né, tocando a vida, algumas delas descobriram que, tem sol lá fora, né, o sol está brilhando, o que eu faço com essa luz? Não sei, será que dá para fazer alguma coisa? Elas descobrem a fotossíntese e aí começa uma produção colossal de uma coisa que não existia antes, né, dando bobeira, que era oxigênio. Por volta mais ou menos da hora do almoço, você tem um monte de oxigênio na atmosfera. Isso não tinha antes. É a própria vida mudando o planeta. O que acontece, isso muda completamente o equilíbrio de gases na atmosfera, o gás carbônico, aquela confusão toda de gases de efeito estufa, diminui o metano. Eu sei que a Terra subitamente esfria, vira uma bola de gelo, depois descongela, tudo bem e tal. As coisas vão acontecendo num ritmo relativamente lento, né, apesar disso, mas lá pelas 9, 10 horas da noite, né, imagina, já passou o dia inteiro, já está escuro, o que acontece, lá pelas 9, 10 horas da noite, acontece uma explosão de vida. A gente já comentou aqui, talvez isso se deva, a gente já conversou aqui,
Há minhocas no fundo do oceano, né? Talvez as minhocas no fundo do oceano, graças a um fenômeno chamado bioturbação, não é nenhum comportamento sexual condenado por alguma divindade preocupada com aquilo que você faz com seus centros erógenos, não, a bioturbação é simplesmente a minhoca revolvendo o fundo, revolvendo a terra. Isso teria liberado uma quantidade gigante de nutrientes, e isso talvez tenha promovido uma grande explosão de vida, que é a explosão do Cambriano. Bum, aí você tem nossa, cara, aí o negócio fica insano. Aí é um Deus nos acuda, formas de vida de todo tipo. Os dinossauros vão acabar surgindo mais ou menos às 10 e pouco da noite, né, os dinossauros. Mas não vão durar muito, porque lá pelas 11 bolinha vem um outro corpo celeste desgarrado, dessa vez é um meteoro de Chuchuluca, sei lá como é que chama, aquele meteoro que caiu ali no Golfo do México. Note bem, Golfo do México, não Golfo da América, acho que vão suspender o meu visto dos Estados Unidos por causa disso. Não é? Mas aí os dinossauros acabam, 11 e pouco da noite, 11 e meia da noite, não tem mais dinossauros. Bom, até agora eu não falei de nós, certo? Eu não falei de nós porque, se a gente considerar a nossa história como hominídeos da nossa espécie, sei lá, vamos ser 200 mil anos atrás, 100 mil anos atrás, isso significa que a gente surgiu nesse planeta às 11 horas, 59 minutos e 59 segundos. Nós somos 1 segundo da história do planeta. Se a gente pensar, então, a civilização moderna é a fração de segundo, né? Essa civilização que está emitindo ondas de rádio, né? Dando sinais aí para o resto do universo que a gente existe, no dia correspondente à vida inteira do planeta, nós somos 1 segundo ou menos. Eu não sei, isso dá uma certa noção de importância ou desimportância. Eu sei que não é a história, a cosmogonia mais emocionante. Aliás, eu pedi para o ChatGPT agora de manhã fazer um pequeno exercício, que é listar várias cosmogonias interessantes. Cosmogonia são os mitos de criação do universo. É uma festa, você pode escolher. Aliás, quando alguém me pergunta se eu acredito em Deus, uma coisa que eu posso responder é qual, né? Porque são tantos, né? Eu posso escolher. Eu estou até pensando qual que eu escolheria, né? Não sei se é Zoroastro, não sei se é Odin, não sei. Mas, de qualquer maneira, os mitos de criação do universo, envolvendo, né, uma divindade masculina misteriosa ou não, são muitos, muitos, muitos. Alguns envolvem oceanos, né? Acho que no mito de criação, se eu não me engano, egípcio, né? Você tem um oceano informe, surge uma divindade, se masturba e onde cai nascem outros deuses, né? Então os começos variam bastante. Pode não ter começo nenhum. No mundo hindu, se eu não me engano, não tem começo, é tudo cíclico, né? A coisa vai e volta, vai e volta, vai e volta. Em outros, sei lá de onde que surgiu. Cara, é um festival, parece o mundo Marvel, é uma loucura, né? A gente pode escolher o que a gente quiser. Esse modo, né, de explicar o surgimento do universo, infelizmente, não envolve prazeres solitários de deuses no meio da água. Eu até percebi um padrão quando ele fez essa lista. Aliás, tem lá os mitos do Japão, da China, muitos mitos africanos, é muito interessante. Eu percebi que tinha ali um certo padrão, muitos deles envolviam o oceano. Talvez porque a hora que você, né, se você está numa civilização que cresceu perto do oceano, você olha para o oceano, parece que não tem nada, né? Parece que não tem montanha, não tem nada em cima, está tudo escondido. Talvez por causa disso, sim ou não. Né? Mas veja que o mito bíblico, né, do Gênesis não é tão original assim. Né? Ele está simplesmente, eu não vou dizer plagiando, mas vamos dizer se inspirando em histórias egípcias, ele está se inspirando em histórias babilônicas, ele está se inspirando em histórias sumérias. Né? Tem vários pontos em comum. O fato da gente ser feito de barro, por exemplo, não é uma invenção, não é um monopólio, não é privilégio do Velho Testamento. Né? Os babilônios já tinham histórias relativamente parecidas, ainda mais porque a gente viu aqui os babilônios, esses povos da Mesopotâmia adoravam o barro, porque com barro você fazia tijolo, com barro você fazia cidades, com barro você escrevia, né? Por que não? Né? E o barro também era um sinal de terra fecunda, não é? Então veja que o nosso mito não é tão original assim. O que tem de diferente ali é a questão de ser um Deus só e essa questão da imagem e semelhança, mas o resto é mais ou menos resgatando aqui essas histórias
de formação do universo, essas explicações para a vida, porque acho que ontem eu fiquei matutando bastante no quanto é difícil a ciência ou a racionalidade ou, sei lá, a pesquisa científica concorrerem com a fantasia exuberante, da criatividade humana, que já inventou histórias muito mais coloridas, muito mais dançarinas do que essa. Mas eu acho que eu vim a pensar nisso também, porque ontem eu tinha um compromisso. Eu estava dirigindo, o que não me agrada, mas eu falei, o que eu vou escolher aqui para ouvir? Aí eu peguei um episódio de um podcast que eu gosto bastante, que é o podcast da revista Quanta. É um podcast que chama The Joy of Why, a alegria do porquê, a alegria da pergunta, que aliás até seria um bom título, um subtítulo para o radinho. E eles estão entrevistando uma moça, deixa eu até ver aqui o nome dela, vamos fazer justiça aqui. Achei, Lisa Kaltenegger. Nossa, Kaltenegger, uau! Ela é uma astrofísica e astrobiologia na Universidade de Cornell, ela está lançando um livro. Pois bem, era uma entrevista com essa moça sobre a vida no universo, a nossa procura por vida lá fora, por planetas que de repente possam servir aí de berçário para o surgimento da vida. E foi, bom, primeiro a moça era super apaixonada pelo que fazia, ela fala super bem, eu vou dar o link aqui para quem quiser ouvir a história toda. Mas tem algumas histórias ali que são muito interessantes e que acho que o que mais me impressionou é a questão de escala, acho que muitos desses mitos de criação imaginam que só exista aqui a Terra. Talvez os hindus não, os budistas, não sei. Mas o que é muito interessante é que planetas como o nosso parecem ser uma joia, uma coisa muito rara, Mas é mais ou menos. Vale lembrar que quantas estrelas existem só na nossa galáxia? Na Via Láctea a gente pode chutar alguma coisa entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Tá bom? Vamos ser conservadores, vamos pensar 200 bilhões de estrelas só na Via Láctea. Vale lembrar que quantas galáxias existem no universo? Mais ou menos, que a gente saiba também, uns 100 bilhões. Então, multiplica 100 bilhões por 200 bilhões, bom, é um número astronômico. Mas vamos ficar só na Via Láctea. Vamos supor que tenha 200 bilhões de estrelas, certo? Agora, qual é a chance que uma estrela dessas que as estrelas tenham planetas? Alta, muito alta. Imagina-se que, em média, toda estrela tenha pelo menos um planeta. Você fala, uau, um planeta... Uau, então são 200 bilhões de planetas só na Via Láctea? Cadê? Por que eles não estão mandando aí mensagens? Por que eles não aparecem aqui? Não vem me falar de São Tomé das Letras, que aquilo é tudo efeito de drogas alucinógenas, pelo amor de Deus. Mas cadê? Cadê os caras? Por quê? Como assim? Como é que esse silêncio todo no universo, a gente está cercado de dezenas de bilhões de planetas? Olha, que nem todo planeta é propício. Tem uns planetas que estão girando super perto da estrela, estão torrados pelo calor, pelo sol, Então, a vida ou então eles estão muito distantes, são muito frios, Então, a gente tem que dar uma peneirada aí e ver quantos planetas são parecidos com o nosso. Por que parecidos com o nosso? Porque, infelizmente, quando você estuda biologia ou astrobiologia, a gente só tem um caso para estudar, porque a gente só conhece uma forma de vida, que é a forma de vida que surgiu nesse planeta às 4 da manhã, que é baseada em DNA, que é baseada nesses aminoácidos. A gente não conhece nenhuma outra. Todas as formas de vida desse nosso planeta são derivadas do mesmo acontecimento. Então, é possível fazer vida de algum outro jeito? Talvez, mas a gente não sabe porque a gente só conhece um exemplo. Mas então vamos nos restringir ao que a gente conhece, olha, sei lá, uma forma de vida assim assado, que provavelmente nasceu na água, Então vamos procurar planetas que tenham água líquida. Então isso já restringe bastante. Quanto? Nem tanto. 20% dos planetas devem estar mais ou menos numa distância aí da estrela, que propicia a água líquida, que tem as condições mais ou menos favoráveis para aquilo que a gente conhece, admite como sendo vida. 20%? Bom, 20% de 40 bilhões, então quanto é que dá? Continua tendo 8 bilhões de planetas. Então é planeta pra caramba, então vamos tentar achar. Mas a questão é como é que você acha planetas. Isso foi muito legal, eu aprendi bastante
Imagina, os antigos, aqueles que fizeram o seu horóscopo, né, eles não sabiam a diferença entre planeta e estrela, porque a única coisa que eles percebiam é que planeta circula mais rápido no céu. Né? Estrela está mais ou menos paradinha, não mexe muito, mas os planetas parecem uns loucos, não é? Mas eles contavam quantos? Menos do que a gente conhece hoje. Né? Não tinha Netuno, não tinha... Então a astrologia, coitada, já nasce meio deficitária. Mas o que acontece é que detectar planetas, ou o que a gente chama de exoplanetas, né, planetas fora do sistema solar, é particularmente difícil, porque um planeta não brilha sozinho. Os do sistema solar, aqueles que os gregos e os babilônios conseguiam ver no céu, eles brilham porque eles refletem a luz do Sol, certo? Mas né, se não for isso, você não vê. Né? Então, imagina, tem planeta que a gente quase não consegue ver. Netuno é uma dificuldade para você ver, que está longe pra caramba, super escuro. Né? Agora imagina como é que você vai ver, né, planetas que estão a anos-luz, centenas de anos-luz, milhares de anos-luz de distância. Né? Vale lembrar, a nossa galáxia de ponta a ponta tem mais ou menos 100 mil anos-luz de tamanho, ok? Então, como é que você percebe? E aí é muito interessante porque eu acho que a primeira maneira que descobriram, na década de 90, se eu não me engano, de perceber se uma estrela tinha um planeta, né, dando volta ali, presta atenção na estrela, fica olhando a luz da estrela e veja se essa luz, por acaso, ela vai ficando mais vermelha e mais azul, mais vermelha e mais azul. Por que isso? Ela está enjoada, está doente? Não. Quando uma estrela está se afastando, ou qualquer fonte de luz está se afastando, o que acontece é que a luz dela se torna um pouquinho mais vermelha. É um efeito, praticamente o efeito Doppler. Ela está se afastando, a luz fica um pouquinho mais vermelha. Se ela estiver se aproximando, ela fica um pouquinho mais azul. Então, se a gente perceber que ela está mais vermelha, mais azul, mais vermelha, mais azul, significa que ela está oscilando para lá e para cá. O que pode estar fazendo uma estrela oscilar? Um planeta girando em volta. Um planeta girando em volta provoca esse vai e vem da estrela. É minúsculo, mas a gente consegue medir. Então, pronto, já começamos a descobrir exoplanetas dessa maneira. Tem outra maneira de você perceber exoplanetas, que essa é um pouquinho mais direta. Vamos imaginar que ele passe na frente da estrela, certo? Se ele passa na frente da estrela, como se fosse um eclipse da Lua passando na frente do Sol, às vezes Vênus passa na frente do Sol, Mercúrio passa na frente do Sol, né, que a gente chama de trânsito, né, que provavelmente deve ter efeitos devastadores nos seus prognósticos astrológicos, só que não. Mas o que acontece? Se o planeta passa em frente à estrela, a gente imagina que vai dar para ver. Não, ver também é exagero, mas o que a gente pode perceber é que o brilho da estrela diminui um pouco e depois volta ao normal. Diminui um pouco e depois volta ao normal. Você vai observando ao longo do tempo, você fala, algo me diz que tem um planeta passando em frente. Pronto, já descobrimos mais uma batelada de exoplanetas. Aí hoje os instrumentos estão tão avançados, a gente pega o James Webb, que é um instrumento maravilhoso, a gente consegue fazer o seguinte: quando esse planeta passa na frente da estrela, a luz da estrela que passa ali pela atmosfera do planeta, veja, a atmosfera de um planeta é uma coisa, é como se fosse a casquinha de uma maçã. Aliás, vale a pena a gente pensar nisso, né? Se a Terra fosse uma maçã, todas as formas de vida, toda a história humana, todas as grandes batalhas são a casquinha da maçã, ou menos. Né? Então, então você tem um planeta passando, a estrela está atrás, uma parte da luz da estrela vai passar pela atmosfera desse planeta, se ele ainda tiver uma atmosfera. O que acontece é que, dependendo da composição dessa atmosfera, a luz pode ser absorvida de um jeito diferente. Então você pode analisar, quando o planeta passa em frente, você pode analisar o que mudou na luz da estrela por conta da atmosfera. E aí você consegue deduzir quais são as substâncias químicas que estão na atmosfera. Não é? Veja só a sofisticação. E o que acontece é que algumas dessas substâncias a gente sabe que são, processos geológicos conseguem fazer. Metano, não é difícil. Gás carbônico, não é difícil. Agora, se você perceber algumas coisas diferentes, aí a coisa é esquisita. Por exemplo, oxigênio livre. Oxigênio. Não é impossível que você tenha oxigênio se a temperatura for estupidamente alta, tem algumas coisas que podem produzir oxigênio.
né? Mas em situações mais ou menos normais, não tem oxigênio dando sopa, porque o oxigênio combina muito rápido. Se tem oxigênio na atmosfera, o que a gente pode imaginar é que alguma forma de vida está produzindo esse oxigênio, como aconteceu na Terra. Mas veja bem, aconteceu na Terra a partir do meio-dia. Isso é muito interessante. Veja, se a gente observasse a Terra antes do meio-dia, ninguém ia dizer que tinha vida aqui. Certo? Certo. Pois bem, então você pode analisar essas variações da luz da estrela que passa pela atmosfera. Bom, em suma, esse é um campo fascinante, né? Você tem cientistas aí descobrindo cada vez mais milhares de exoplanetas. O exoplaneta mais próximo fica aqui em Próxima Centauri, ele está mais ou menos uns 4 anos-luz de distância, né? Ou seja, se eles estiverem assistindo a nossa televisão, eles estão vendo alguma coisa de 4 anos atrás. Bom, se bem que hoje televisão não usa mais antena, ou usa, porque no tempo da rádio por antena e televisão por antena, a gente estava aí transmitindo o Chacrinha, o Silvio Santos, para o universo inteiro assistir. Né? Mas agora, só até interessante, vamos voltar para essa história de transmissão de rádio. Né? Então a gente está vendo que para os cientistas existem maneiras de identificar, planetas, 2, se esses planetas são propícios à formação do que a gente conhece como vida, 3, se existem pistas de que existe vida nesses planetas agora, mas tem várias questões aí. Uma das questões é como é que a gente identifica formas complexas de vida, se é que a gente acha que a nossa é tão complexa assim, eu cada vez acho menos. Sei lá, de repente os caras estão mandando sinais de rádio. Veja, se a Terra tem 24 horas, nós conseguimos dominar essa coisa de sinais de rádio uma fração de segundo antes do final. Então, por praticamente um dia inteiro da existência do planeta, esse planeta não estava emitindo patavina. Então, vamos imaginar que a gente tenha identificado algum planeta lá longe, né, e a gente fala, não tem nada lá. Não tem nada lá porque a gente não deu sorte. Você precisa de muita sorte para achar o planeta naquele momento em que ele tem uma civilização que ainda não se explodiu com bombas nucleares, que ainda não se sufocou com gases de efeito estufa. Então a probabilidade de você... Mas tudo bem, aí você fala, bom, qualquer probabilidade baixinha, vezes, sei lá, 20 bilhões, 8 bilhões, seja lá o que for, de repente dá alguma forma de vida. Mas tá bom, vamos imaginar que num momento momentoso, daqueles para rasgar todos os livros sagrados, quem sabe a humanidade finalmente se entende, para de brigar por bobagem, a gente descubra que, estamos recebendo sinais de uma outra civilização que está na outra ponta da galáxia. Puxa, que beleza, não estamos sós, né? Todos os mitos, todas as cosmogonias estavam completamente equivocadas. Puxa, que legal, a que distância que está esse mundo? Ele está a 10 mil anos-luz, o sinal chegou agora. Peraí, se o sinal chegou agora, significa que faz 10 mil anos que eles mandaram. A questão é, eles existem depois de 10 mil anos? Nem vão pensar em 10 mil anos, vão pensar em 1000 anos. Né? Eles emitiram esse sinal 1000 anos atrás. Tá, a gente recebeu agora. Será que eles ainda existem? Então vamos emitir um sinal de volta. Vai demorar mais 1000 anos para chegar. A questão vai ser a conversa mais monótona, vai ser o maior, vão achar que é ghosting, né? Não vai dar muito certo, porque tem esse delay. Só em ficção científica que as pessoas conseguem falar instantaneamente, Star Trek, etc. e tal, como se não houvesse essa limitação fundamental, que é a velocidade da luz. Né? Se o cara está lá 100 mil anos-luz de distância, ele pode mandar o que ele quiser, vai demorar no mínimo 100 mil anos para chegar aqui. Então, como é que fica essa comunicação? E se 1000 anos não parece tanto, pense como estava a humanidade 1000 anos atrás. Ano 1025, a gente estava mais ou menos na Idade Média, que é onde o Trump vai chegar nos próximos 3 ou 4 meses, se ele continuar nessa política de obscurantismo e guerra sistemática contra o conhecimento e a democracia. 1000 anos faz toda a diferença. Se a gente tiver que esperar 1000 anos por uma resposta, digamos que não é exatamente um diálogo momentoso. E tem outra questão também que é interessante, né? Vamos imaginar que alguma civilização suficientemente avançada, né, conseguiu monitorar a gente, por que elas teriam algum interesse em conversar conosco? Porque nós seríamos notoriamente mais atrasados sobre vários pontos de vista. Então, isso tudo para dar um pouco de perspectiva, não só para a gente começar a questionar um pouco algumas fantasias de ficção científica, né, sem mencionar também, obviamente, textos sagrados,
mas também para a gente, eu acho que isso ajuda, pelo menos para mim, a ter consciência do quanto é absolutamente preciosa a vida nesse planeta. Né? O quanto demorou para a gente, imagina, o planeta em 24 horas, a vida complexa, né? A gente surgiu um segundo antes. A gente surgiu um segundo antes e, imagina, a gente surgiu num paraíso, né? Tá aí mais uma coisa de mitos antigos, né? Não só o Velho Testamento tem paraíso, a gente surgiu num paraíso e num tempo relativamente curto, por ignorância, por arrogância, por soberba, por ganância, a gente está pondo tudo isso a perder, né? E quem sabe a gente fica sonhando aqui que caia a ficha e a gente perceba que a gente faz parte de uma longa, imensa, fascinante aventura, muito mais rica, muito mais surpreendente, muito mais imaginativa, muito mais desconcertante do que qualquer Velho Testamento, cosmogonia, de qualquer gênero, é muito mais legal. Né? Quando você ouve alguém como essa pesquisadora, apaixonada pelo que faz, né? Fascinada pelo mistério da vida, simplesmente assombrada com a escala do universo, a gente fala, puxa, por que que esse fascínio, por que que isso não é tão contagiante quanto algumas histórias sem pé nem cabeça que a gente acredita, né, e fica se matando por causa delas, né? Aliás, uma questão, acabei de ver um pouco perturbador, não sei se já foi para Colônia, na Alemanha, é uma cidade interessante, bons museus, museus de arte aplicada, bem bacana, e tem uma catedral gótica impressionante, você fica imaginando, nossa, como é que eles não bombardearam essa catedral, né? Será que foi um milagre? Né? Mas é uma catedral impressionante, não sei se alguém já foi, é uma coisa desproporcionalmente gigante. Colônia hoje está passando um dia bastante difícil, porque eles estavam fazendo ali uma obra qualquer e descobriram 3 bombas da Segunda Guerra que não exploraram, bombas entre 10 e 20 toneladas. Tiveram que evacuar a cidade inteira, né, para ver se conseguem desarmar aquilo sem fazer desastre nenhum. Né? Então nós somos uma civilização que, né, há pouco tempo, e a gente está começando isso tudo de novo, a Inglaterra acabou de declarar que, olha, estamos nos preparando para a iminência de uma guerra, né, você tem aí a Ucrânia, a gente não aprende nada, né, e a gente fica pensando se realmente a gente vai durar mais 1000 anos, né, se a gente não se extinguir primeiro, se a gente não botar esse planeta a perder primeiro, né? Então, por isso que eu venho aqui todo santo dia, né, modestamente, organicamente, sem nenhum tipo de agenda oculta, né, declaradamente, desesperadamente, tentando despertar dentro de cada um de nós esse mesmo amor, esse mesmo fascínio, esse mesmo deslumbramento por essa história que, pelo menos por enquanto, que a gente sabe, é absolutamente única. Né? Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena. Cuidem-se, por favor, muito obrigado aos raríssimos, aos super raríssimos que colaboram com o Radinho no coffee.com. Um grande abraço e até amanhã.